conhecido, os irmãos que estão nos visitando, pode louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Me falaram de um lugar muito distante. Glória a Deus. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está. Glória a Deus. Assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando o hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar.
Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7. Eu quero louvar a Deus pela vida dos visitantes que está cooperando conosco, né? Nossa irmã Nilza, né? Deus abençoe, você é bem-vinda sempre aqui. E o meu sobrinho Kreberson, né? Ele veio, né? Eu só disse para ele, não prometa, só vem, né? E ele veio. Deus abençoe. Glória a Deus. Quem achou Apocalipse capítulo 2, diga amém. Amém. Eu vou ler com os irmãos e os irmãos só me acompanham, amém? Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Amados, feche os teus olhos, deixa a Bíblia aberta que eu vou fazer mais uma oração. Pai, estamos agora, Senhor, diante da Tua presença, para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, nós já ofertamos a Ti o nosso louvor, Senhor. Agora, Senhor, te peço, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Pai, ser ministrado por Ti, Senhor. Te peço, Pai, abra a nossa mente, o nosso coração para entendermos e compreendermos, ó Pai, a Tua palavra, para guardá-la no nosso coração e não pecar contra Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e nos renovar nesta noite, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço, Pai, te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. A igreja pode sentar. Amados, o texto a qual eu acabei de ler é um texto conhecido dos irmãos e é um texto que fala sobre as 7 igrejas da Ásia. É uma carta que João endereça para as igrejas que estão na Ásia, e ele recebe essa revelação de Jesus ali na ilha de Patmos. João foi para ali por causa do Evangelho, e vivendo como prisioneiro, longe dos irmãos, longe da igreja, ele estava ali preso, mas o Senhor estava com ele. E o Senhor abriu o céu para João e deu para ele esta revelação, a carta para entregar aos 7 anjos, os 7 pastores, e também as igrejas da Ásia, né? A igreja a qual nós conhecemos, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamos, a igreja de Laodiceia,
E o Senhor deu essa carta porque Deus conhece as obras, né? Ele vê as suas obras, Ele conhece as vossas obras, Ele conhece a obra de cada um de nós. Mas eu quero tratar com os irmãos sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. E eu quero dialogar com os irmãos aqui nesta noite com o tema voltado a precisamos voltar ao primeiro amor. Esse é o tema dessa noite e é uma carta endereçada para a igreja de Éfeso, né? Bom, então veja que quando João envia essa carta de Éfeso, essa carta para a igreja de Éfeso e para os pastores, a Bíblia diz que eles tinham boas obras. Eles defendiam a fé, guardavam os mandamentos de Deus, tinha paciência, né? Trabalhavam pelo nome do Senhor e não fadigava. Mas tinha uma coisa que faltava nessa igreja. Eles precisavam voltar ao primeiro amor. Essa é o diagnóstico dessa igreja de Éfeso. Eles perderam o primeiro amor. Então eles precisavam voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso ficava dentro da cidade, né? A cidade mais importante da província romana da Ásia. Ela foi situada perto do mar Egeu, né? Os historiadores dizem que aproximadamente entre 250 a 500 mil pessoas, ou seja, havia essa população nessa cidade de Éfeso. Éfeso também era conhecida como foco de adoração à deusa da fertilidade, a deusa Diana, né? Era uma cidade também populosa, onde onde muitas pessoas também passavam por ali, né, para também comprar, vender e também fazer os seus cultos de adoração aos seus deuses, porque não só tinha só esses deuses nessa cidade, mas era uma cidade muito idólatra também, e uma cidade também moral, né? Mas o evangelho chegou lá. E algumas coisas que sabemos que são importantes sobre a história da igreja de Éfeso, você vai encontrar também no final da segunda viagem de Paulo, quando Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, onde corrigiram o entendimento incompleto de Apolo sobre o caminho do Senhor. Você vai encontrar essa referência em Atos Apóstolos, capítulo 18, do verso 18 a 26. E também na terceira viagem de Paulo, quando Paulo voltou para Éfeso, onde pregou a palavra de Deus por 3 anos. Você vai encontrar também essa referência no livro de Atos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao 41, e do capítulo 20, do verso 31. E na volta da mesma viagem, Paulo passou em Mileto e encontrou-se com os presbíteros de Éfeso. Aqui é onde Paulo se despede dos presbíteros, dos anciões, dos pastores que estavam ali liderando o povo de Deus. Aí você vai encontrar essa referência no livro de Atos Apóstolos, capítulo 20, do verso 17 ao 38. Durante anos na prisão, Paulo escreveu essa epístola também aos Efésios, deixando Timóteo em Éfeso para edificar os irmãos. Essa referência também você vai encontrar em 1
Timóteo capítulo 1, do verso de número 3. Dessas diversas referências aos Efésios, podemos observar algumas coisas importantes sobre essa igreja que estava lá em Éfeso. Primeiro, desde o início houve a necessidade de examinar doutrinas e aceitar somente o que Deus havia revelado. Como eu disse, a cidade era uma cidade idólatra. Tinha muitos deuses pagãos. Então era necessário que as igrejas tivessem por apreço e que amassem a sã doutrina para combater os erros e as heresias e também deixar as práticas da idolatria. Assim como Áquila e Priscila também ajudaram Apolo, né? Apolo, ele pregava também o evangelho. Então Áquila e a sua esposa Priscila deram ajuda a Apolo. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 26, diz assim: e ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Ou seja, explicou melhor como era servir a Cristo, explicou melhor sobre Jesus, né? Apolo não tinha tanta orientação assim a respeito da palavra de Deus. Paulo também advertiu os presbíteros do perigo dos falsos mestres entre eles na sua despedida, porque Paulo sabia que o Espírito Santo tinha dito a Paulo que ele não voltaria mais para Éfeso. Então você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 29 ao 31. Olha o que diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e o que dentre vós mesmos se levantaram homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aí o verso 31 ele recomenda: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. A preocupação de Paulo com os pastores era: lembra, irmãos, que vão introduzir pessoas que vão trazer coisas perversas, serão lobos cruéis. Mas lembra que eu não deixei de cessar por vocês. Lembra das minhas lágrimas de dia e de noite por causa de vocês. O que Paulo está querendo dizer é que a preocupação dele era tanta com esses homens, porque ele sabia que esses homens eles receberam de Deus a capacidade de liderar as pessoas e que eles fossem fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Então ele sabia da importância desses homens. Então Paulo vai até esses homens, até os presbíteros, e o alerta. E também Paulo orientou Timóteo a admoestar os irmãos a não ensinarem outra doutrina. Se você vai ver em 1 Timóteo capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 7, que diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação a Deus, que consistem na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, né?
Então Paulo também orientou a Timóteo, o jovem pastor, a também a não deixar que essas pessoas viessem com fábulas e que introduzissem doutrinas a qual não condiz com a palavra de Deus. E o próprio Paulo também escrevendo aos Efésios sobre a importância do amor. Olha o que está lá, Efésios capítulo 5, do verso 1 ao 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, a cidade de Éfeso era baseado nesse contexto, mas a igreja entrou nessa cidade. Por mais que havia aqueles que tinham deixado o primeiro amor, que tinham desprezado a palavra de Deus, mas também tinha homens, mulheres que amavam a Deus, que amavam ao Senhor. E nós temos, nos dias de hoje, nós vivemos dias muito difíceis. E talvez aqui nessa noite, talvez nós, eu não vou aqui intitular alguns, mas eu vou falar nós aqui. Nós talvez perdemos o primeiro amor, aquela chama que ardia no seu coração quando você se converteu, quando você se entregou a Cristo, quando você sentiu aquela presença maravilhosa na sua vida. E aí foi passando-se os anos, aconteceram algumas coisas, e aí nós fomos se esfriando na fé. Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 12: por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nesta noite eu quero convidar a você a fazer uma análise da sua vida. Você vai pregar para você mesmo. Você vai olhar para o texto. Porque a intenção de Jesus aqui ele repreende a igreja, mas ele quer que todas elas, até a igreja que só tem repreensão, que é a igreja de Laodiceia, ele no final diz: se vocês se arrepender, receberão um galardão. Ou seja, o galardão ali de todas as cartas, de todas as igrejas vocês serão salvos. Eu levarei vocês comigo para morar com Deus. Agora vamos discorrer no texto. Veja só como João envia essa carta. Ele diz o seguinte, verso 1: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, a mão direita, as 7 estrelas, os pastores, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, a igreja. O Senhor, Ele está no meio da igreja. Ele protege a igreja com a sua mão direita. Então Ele está dizendo: o que eu vou falar é porque eu sei, eu vejo, e eu estou no meio de vós. E o verso 2 diz: conheço as tuas obras. Primeiro ele começa a elogiar a igreja. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolo. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, tinha paciência e colocava à prova aqueles que se dizem apóstolo. Então eles lidavam com pessoas que se dizia ser cristão, ser obreiro, ser pastor, mas não era. Só na palavra, só na falácia. Então a igreja, ela examinava se de fato esses irmãos estão na fé. E Jesus diz: eu sei que eles não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja tinha discernimento, tanto na vida dessas pessoas, e também se de fato aquilo que era feito, aquilo que era operado no meio da igreja,
procedia de Deus. Então Deus deu à igreja de Éfeso essa graça. Porém, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome. A igreja tinha tudo isso. E não te cansaste. Sofreste, tem paciência e ainda trabalha. Porém, ele tem todas essas qualidades, esses requisitos. Trabalham, defendem a fé, suportam com paciência o sofrimento. Mas Jesus está dizendo, vocês fazem tudo isso, ok? Mas vocês deixaram de me amar. Vocês se tornaram um religioso. Eu conheço as tuas obras, porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Cada um de nós aqui fomos alcançados pelo poder de Deus. E quando entregamos a nossa vida, a gente amou de tal forma que deixamos tudo para viver para Cristo. Deixamos aquelas coisas, tiramos aquilo que não agradava a Deus, por livre e espontânea vontade. Então Jesus está dizendo, vocês me abandonaram, vocês não me amam mais, vocês frequentam os cultos, frequentam a igreja, labutam, trabalham, mas vocês não me amam mais. Mas olha a recomendação: lembra-te, pois, de onde caíste. A queda, ela não é igual. Jesus está dizendo para nós, lembra-te, ou seja, para vocês voltarem a me amar, lembra-te o que derrubou você. Porque alguma coisa, algum item fez você se esfriar no meu amor. Então Jesus está dizendo, lembra-te onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Aqui não fala se tu era líder e deixou de ser líder porque o pastor mudou, nada disso. As tuas primeiras obras. O que o texto está querendo dizer? Lembra-te como vocês me adoravam, lembra-te como vocês me serviam. Então se arrependa e volta a praticar as primeiras obras, como você começou, o início da sua conversão. Deixaste o primeiro amor. Isto se refere ao profundo amor e paixão por Cristo e por sua palavra que os cristãos de Éfeso tinham no passado. Eu vou trazer para nós aqui aquela paixão, aquele desejo. Não via a hora de se reunir com os irmãos para amar a Deus em adoração, para prestar um culto de adoração a Deus. Não via a hora de chegar naquele momento e se reservar em oração a Deus. De evangelizar, de fazer visitas. E isso foi se perdendo ao longo do caminho. Porque a gente vai se esfriando, e com tantos pratos, amados irmãos, entretenimento dos absurdos, e já vivemos num estado de São Paulo que toma o nosso tempo, porque o estado de São Paulo é um país praticamente, a gente só anda acelerado, e com tudo isso, tem tomado o nosso tempo, e tem feito eu e você esfriar na fé. Aquilo que a gente dava valor, não damos mais. A oração que a gente fazia não é mais como antes. É uma conversa profunda que o Senhor está tendo comigo e com você, não é só com vocês.
E nós sabemos, vamos ser sinceros nessa noite, nós sabemos, nós estamos nessas condições aqui. Naquele momento, o jejum que nós fazíamos não é mais como antes, como a gente começou. O trabalho na igreja não é mais como antes, a dedicação não é mais como antes. E nós precisamos resgatar isso. Nós estamos perdendo isso. E nós sabemos que nós estamos se esfriando na fé. E nós sabemos que a gente está indo, às vezes vem empurrado, eu coloco nós, empurrado para a igreja. Parece que é um peso, parece que tem alguém te bloqueando, mas não é, é porque você perdeu o primeiro amor. Porque quando nós tínhamos o primeiro amor, nada para nós era obstáculo. Nada, nem frio, nem calor, nada, nem problema. Não, nós via, se tivéssemos frio, vamos para a igreja porque nós vamos esquentar lá. Se tivéssemos problemas, eu sei aonde eu vou recorrer. Eu sei, eu tenho ali a igreja, os meus irmãos, e eu preciso orar porque eu sei que Deus pode resolver a minha situação. Agora veja o que diz João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E nós precisamos resgatar isso, os mandamentos de Deus. Porque é através desse mandamento que somos avivados, que somos renovados e que voltamos ao primeiro amor, quando nós guardamos a palavra do Senhor. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Louvado seja Deus. Esse retrato a qual eu estou pintando aqui, você está nessa pintura? Mas Deus tem um remédio para nós nesta noite. Louvado seja Deus. Você era assim, né? Diante de todas as diligências, ou de todas as aparências, e até mesmo na prática, a igreja de Éfeso havia sido fiel e diligente em seu ministério. Você é até fiel nas suas obrigações com a igreja. Você honra os seus compromissos. Mas você deixou o primeiro amor. Mas veja só, João capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permanecei no seu amor. A primeira coisa que precisamos resgatar é voltar para as Escrituras. No começo você lia o texto, porque você estava no primeiro amor. No começo você lia, você examinava as Escrituras, porque você pegava o texto não para conhecer, para ser acadêmico, mas você usava a palavra de Deus para aplicação pessoal, para aplicar na sua vida. No começo você queria saber, será que o que eu estou fazendo está certo? O que eu estou assistindo está certo? O que eu estou ouvindo está certo? Vou para a palavra de Deus porque ela é a minha bússola, ela é a minha orientação. Hoje nós não consultamos a palavra de Deus. Se alguém disser, pode fazer que está certo, você vai lá e faz. Nós precisamos resgatar o apreço, o anseio pelas Escrituras, pelo mandamento de Deus. Não tem como voltar ao primeiro amor se não começar do ponto de partida. E o ponto de partida é guardar os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Veja só, esta advertência nos ensina que trabalhar arduamente para a igreja, conhecer, defender a verdade e obedecer muitos dos mandamentos de Deus, adorar na igreja e até mesmo suportar dificuldades pela fé em Cristo, não são as questões principais
quando o assunto é o relacionamento com Deus. Se nós fizermos tudo isso que eu acabei de falar, defender a fé, jejuar, orar, mas se não tiver um relacionamento com Deus, está faltando algo mais importante, a comunhão com o Senhor. Aí nós se tornamos aqueles fariseus hipócritas, que se veste como cristão, fala como cristão, tem decorado os textos para recitar para o povo, mas Jesus disse: está morto, é igual sepulcro caiado, bendito seja Deus, está morto, bonito por fora, mas por dentro está podre e cheira mal. Mas olha o que Jesus quer de mim e de você. Acima de tudo, Jesus quer que os membros da sua igreja tenha um profundo e sincero amor por Ele, de uma forma pessoal e individual. O mesmo apreço, o mesmo amor, a mesma entrega que você tem para com seu esposo, para com seus pais, para com seus filhos, você precisa ter também para com Deus, o nosso Senhor. Então você precisa resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Louvado seja Deus. Lembra dos convites? Era maravilhoso. Aí se reunia com os irmãos ali, e aí cultuava a Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Chorava na presença de Deus. Quando você orava às 3 da manhã, e aí Deus despertava você: meu filho, eu quero rapidamente, meu Deus, é Deus que quer falar comigo, eu vou descer agora, porque é Deus que quer falar comigo, e eu sei que algo vai acontecer. Você descia às madrugadas para falar com Deus, você está tão vazio, você perdeu tanto o amor de Deus, que você não está nem com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor te chamando: Samuel, Samuel, Samuel. Louvado seja Deus. O sincero amor a Jesus deve estar evidente em nossas prioridades pessoais. Uma pergunta para nós, 3 perguntas para nós. Veja só, eu anotei isso aqui. 3 perguntas. Veja bem, guarde essa parte aí. Guarde essa parte. Primeira pergunta: estamos dedicando um tempo pessoal consistente a Ele em oração e meditando em Sua palavra, não por obrigação, mas porque queremos conhecê-lo mais? Você vai responder para você. Segunda pergunta: passamos os nossos dias com uma forte consciência de Sua presença em todos os momentos? Você tem consciência que aonde você vai, aonde você trabalha, aonde você estuda, você tem buscado a presença de Deus, tem priorizado isso? Eu não estou falando de você cultuar, estou falando de a sua vida, quando você trabalhar, quando você estudar, quando você for para uma faculdade, você perceber que Deus está com você. Terceiro, estamos demonstrando pureza moral em todos os aspectos da vida e evitando qualquer coisa que possa ofender o Espírito Santo ou comprometer a nossa devoção a Cristo? Essas são as perguntas para nós. Ainda que nós estiver fazendo isso, a Bíblia diz que aquele que confessa, alcança misericórdia. Olha o que diz Mateus capítulo 22, verso 37 e 38.
Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ainda está vivo em você? Você ama tanto a Deus que quando vir os deleites do mundo, a proposta do mundo, você voluntariamente, com prazer e alegria, dizer não para aquilo que quer te afastar de Deus, ou ainda pesa? Louvado seja Deus. Era automático. Não posso. Por que você não pode? Porque eu amo a Deus. E isso ofende a Deus. Eu não posso. Ou isso já se tornou rotineiro. O lugar já se tornou rotineiro. Falta do primeiro amor. Precisamos, amados irmãos, voltar ao primeiro amor. Voltar a ser como antes. A ter referência a Deus. A orar como antes. A jejuar como antes. A servir a igreja como antes. A ter uma vida voltada a Deus. Para muitos, uma mensagem dessa que faz eu e você pensar, talvez se tornou rotineira, não faz mais efeito mais, precisamos rever isso. Quando se pregasse uma mensagem sobre santidade, sobre renúncia, sobre oração, sobre purificação, nós chorávamos, nós levávamos o lenço, nós tínhamos um temor muito grande quando o pastor pregava o feijãozinho com arroz, mas falava de santidade, falava de oração, falava de pureza, falava de renúncia, falava do céu. A gente chorava, porque a gente lembrava do céu, a gente lembrava quem nós éramos. Nós somos o povo de Deus, a nação eleita, o povo santo, sacerdócio real. E havia aquele poder na igreja. Hoje as pregações mudou um pouco. Tem que trazer uma pregação da prosperidade, para que você seja avivado. Aquela pregação que fala que você vai vencer, que você vai ter, que você vai conquistar, que você vai superar, que você vai ser melhor do que o outro. Aí você chora. Antigamente as pessoas choravam, aquelas irmãs davam lugar, aí Deus usava, não é hoje, usava os varões, o pastor, o obreiro, a irmã, para trazer a mensagem de Deus. E quando a mensagem vinha, caía um grande temor na congregação. Quando Deus usa uma pessoa para falar a respeito de pecado, a igreja mal recebe. E quando Deus está usando alguém, a igreja mal recebe. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. É muito necessário, é pertinente, é relevante. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Agora, já, hoje, nesse minuto, nessa hora, mesmo eu e você tendo muitas das vezes desprezado a Cristo, Ele ainda continua nos amando. Louvado seja Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Para alguns se tornou insuportável de ouvir, mas para aqueles que amam a Deus e que está disposto a voltar a amar a Deus, os mandamentos de Deus, toda a Escritura, a palavra de Deus não é pesado, mas é a palavra de vida eterna. Glória seja dada ao Senhor. Olha aqui, olha o livro de Josué, capítulo 23, verso 11, diz a nós: por isso, amem somente ao Senhor,
nosso Deus. Ame de todo o seu coração. Ame ao Senhor. Volte a amar a Deus como antes. Não se torne só um religioso. Não marque só presença. Não faça nada obrigado a Deus. Não, faça com amor. Não ame a dois senhores. Ame somente a Deus, o Senhor. Ou você vai agradar a um, ou vai agradar a outro. Não tem como agradar os dois senhores. Um você vai desagradar. E nesta noite, o noivo da igreja, Jesus Cristo, está dizendo para nós: eu estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia é um exemplo. Ali já estava mais além do que a falta do amor. Aqui ainda trabalhavam, mas ali já tinha perdido o amor, tinha perdido a decência. Já estava morna. Não estava nem quente, nem frio, mas morna. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu voltarei a entrar novamente e vou ceiar com vocês, vou viver com vocês, vou andar com vocês, vou ter comunhão com vocês, se assim vocês abrirem a porta para eu entrar. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 3, verso 19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha aí a receita, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Está aqui o segredo para voltarmos a ter o primeiro amor, para voltarmos a ter comunhão com Cristo, para voltarmos a sermos avivados. Nós precisamos chamar pelo nome dele, se humilhar, orar, buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos. Então o Senhor vai ouvir e vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a terra. Louvado seja Deus. Aí depois de tudo isso, depois que a gente tomar atitude, depois que a gente decidir voltar ao primeiro amor, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Louvado seja Deus. Glória a Deus, amados irmãos. Fecha os teus olhos por um minuto, nós já vamos orar. Que haja temor em nós. O amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, é inexplicável, que Ele está mostrando os nossos erros, Ele está mostrando os nossos defeitos, Ele está mostrando as nossas falhas, o que nós temos feito, e está pedindo para que eu e você se arrependa e volte ao primeiro amor. Não importa o que você fez,
Só volte ao primeiro amor, só volte aos braços do Pai. Pastor, acho que não tem perdão para mim. Eu sou essa pessoa aí mesmo, pastor. Eu sou um fariseu, eu sou um lobo. Pastor, eu vivo de aparência. Não importa o que você é. O que importa é se você se decidir hoje e voltar para os braços do Pai e voltar ao primeiro amor. Ele vai amar você, vai continuar amando você e vai limpar você e perdoar os seus pecados. Nada é impossível ao nosso Deus. Só volte ao Senhor, só confessa a Ele, lembra-te de onde caíste e se arrependa e volta a praticar as primeiras obras. Lembra-te, volta lá, foi isso que eu fiz. Ele já sabe, é para Ele que você tem que falar: Deus, foi isso que me derrubou, isso foi que me derrubou de vez, foi esse ato, foi essa situação, foi isso que acabou com a minha vida espiritual, mas eu estou confessando a Ti, para mim, que o Senhor me abrace novamente e me perdoa, Senhor. Ei, calabaxoga de calabaia. Glória a Deus. Precisamos orar como antes, jejuar como antes, servir a Deus como antes. Estamos andando igual um zumbi. Deus está dizendo: meu filho, volte ao primeiro amor, lembra-te de onde caíste e se arrependa. A Bíblia diz que aquele que confessa deixa, alcança a misericórdia. Tem algo, você sabe, aquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem tomado o teu tempo, aquilo que tem tirado de você o desejo, o apreço, a alegria da salvação, o amor de servir a Deus, a dedicação ao Senhor. Você precisa tirar da sua vida, para que assim então Deus possa voltar a reinar em você. Louvado seja Deus. Vamos orar, nós já vamos para a ceia. Glória a Deus. Pai, o Senhor é tão misericordioso. O Senhor teve tanta misericórdia da igreja de Éfeso, que o Senhor mostrou para ele o diagnóstico. Aqui está o resultado, igreja. A sua doença é essa. As outras coisas tá bom, o pulmão tá bom, o coração tá bom, tá tudo bom, mas para você curar desta enfermidade aí, falta-te uma coisa. Vocês precisam voltar ao primeiro amor, primeira paixão, resgatar essa paixão, este amor. Você precisa resgatar, volta lá. Lembra-te quando você se converteu. Tudo você chorava, o irmão falava uma coisinha aqui, bem simples, você se derretia em lágrimas, porque você tinha o amor de Jesus em seu coração, você tinha a pureza do Evangelho em você. Então volta ao primeiro amor. Pai, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Te pedimos, Pai, nesta noite, Senhor, porque a maior demonstração de amor foi a que o Senhor teve para conosco, dando a sua vida por amor de nós, cheio de falha, de pecado, de defeitos. O Senhor foi lá e morreu na cruz, bebeu o cálice. Oh Deus, o cálice que era nosso, o Senhor foi lá e morreu em nosso lugar. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas negligências. Por culpa nossa, Pai, nós nos encontramos assim. Nós estamos dessa forma, Senhor. Por culpa nossa, o Senhor não tem culpa nenhuma. Nós temos permitido, Pai. E agora nós estamos nesse estado. Mas estamos diante da Tua presença, Senhor. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos resgatar novamente, para voltarmos
a sentir aquela presença maravilhosa, para voltarmos a sentir as tuas mãos sobre nós, Senhor. Agora, Pai, nós vamos ceiar, nós vamos, Senhor, participar da ceia do Senhor e vamos lembrar, Pai, do sacrifício na cruz do Calvário por nós. Senhor, a tua palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E diante, Pai, dessa palavra, nós estamos aqui fazendo um autoexame, Senhor, e reconhecemos que precisamos, ó Pai, voltar ao primeiro amor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão, nos alertando a voltar ao primeiro amor, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Santo,
Glória a Deus. 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 Poderoso. Ele então vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga aos cansados. O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, né? Glória a Deus. Palavra abençoada da parte do Senhor.
Que possamos, né, irmãos, lembrar e voltar ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé, fazemos uma oração, né, para darmos termo nessa noite. Mas antes eu quero perguntar se tem alguém que quer voltar para o Senhor, que se tem alguém que queira se reconciliar com Cristo. Amém. Se não tem, que o Senhor possa abençoar. Amém. Aleluia, Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, nessa noite, Jesus, Senhor, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade tão maravilhosa qual o Senhor nos deu nesta noite, Senhor, de podermos estarmos juntos em comunhão, Senhor, lembrando daquele grande feito que foi o teu sangue derramado ali na cruz do Calvário, o teu corpo sendo mutilado, Senhor, pelos meus pecados, pelas nossas, Senhor Jesus, pelas nossas feridas. Oh, Senhor Jesus, o Senhor se fez ali, Senhor, um pecador, Senhor Jesus, por conta das nossas vidas. E nesta noite queremos te agradecer. Muito obrigada, Senhor, que nesta noite possamos sair daqui, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, com as nossas vidas renovadas, querendo, Senhor Jesus, voltar ao primeiro amor, voltar da onde que nós caímos, Senhor, da onde nós paramos, que possamos voltar, Senhor Jesus, a praticar aquelas obras, Senhor, que o Senhor nos entregou, quando antes sentíamos o Senhor de perto, quando antes ouvimos o Senhor nos chamar nas madrugadas para dobrar os nossos joelhos, Senhor. Ah, Jesus, nos dê sabedoria, nos dê força, arranca a escama, Senhor, o comodismo das nossas vidas, Senhor, arranca o pecado, Senhor Jesus, que estão de perto, nos cerca todos os dias, a nossa carne pecaminosa, Senhor, que nos quer todo dia fazer cair, nos ajude, Senhor, desperte a tua igreja, Senhor, dando uma semana abençoada, uma semana com temor, com fervor, guardando, livrando do perigo, Senhor, dê uma boa noite de sono para os teus filhos, para as tuas filhas, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Erga suas mãos comigo assim. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doce consolação do Espírito Santo permaneça não só hoje, mas para todo sempre. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Vai em paz em nome de Jesus. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor e aplaude a Jesus nesta noite. Amém.